de Medicina da USP e responsável pelos serviços de adolescência da Escola das Clínicas da USP. A doutora Alessandra Arantes, médica ginecologista obstetra, tem mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e pós-graduação em ginecologia infanto-puberal pela USP. Essa é uma atividade que envolve a Faculdade de Medicina do UFG, a Associação Médica de Goiás, também a Comissão Estadual de Residência Médica e a Academia Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Porque esse mês é um mês, essa data é uma data importante, que remete à conotação da gravidez na adolescência, que é um tema extremamente atual, preocupante, e tão atual que ontem foi publicado na revista, na Folha de São Paulo, um artigo sobre esse tema, né? Portanto, é importante para todos nós ginecologistas, é importante para a medicina em geral e para a população que nos assiste, né? Essa live fica, então, aberta ao Zoom e o Facebook nesse momento, e depois ela fica exposta permanentemente no YouTube da Associação Médica de Goiás. Vou passar a palavra, então, aqui à doutora Alessandra Arantes para conduzir a live, aí junto com o professor Marco Aurélio. Fique à vontade, a live é de vocês. Forte abraço, então. Ok, obrigado aí. Um abraço, obrigada, doutor Valdemar, obrigada, Associação Médica, Sociedade Goiana, né, todo mundo envolvido com essa semana, em comemoração à Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Doutor Marco Aurélio, nós tivemos juntos há uns anos atrás. Que prazer rever o senhor, né? Igualmente. A gente vai fazer na forma de perguntas, né? E é uma pergunta, né, de forma educativa também, a nossa atividade. Tem uma diferença pequena, mas existe, entre o conceito de adolescência para a sociedade, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, para a Organização Mundial de Saúde. O senhor quer falar um pouquinho sobre essa diferença? Conceituar a adolescência? É bom a gente primeiro falar dessas diferenças, né? Muito bem colocado, Alessandra. Para mim é um prazer estar aqui com vocês discutindo esse assunto. Essa semana de prevenção da gravidez na adolescência é uma coisa mais ou menos recente, né? Antes não tinha, e eu sempre fico feliz de ter algum evento nessa semana, porque muitas vezes ela passa realmente em branco, né? É bom, é um ponto que precisa estar sempre trazendo. Pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que veio aí depois na esteira da Constituição de 88, a definição de adolescência acaba sendo dos 12 aos 18 anos. Então, menos que 12 é a infância, né? Do 12 a 18 anos é a adolescência e depois a fase adulta. Então, o Estatuto veio para essa faixa, né? Dos 12 aos 18 anos. Mas isso é diferente da OMS, né? A Organização Mundial de Saúde coloca que a adolescência segue o que se coloca em língua inglesa, né? Os teenagers, né? Todo mundo que termina por teen no final, né? Então, iria até os 19, né? Até os 19 anos, e a partir dos 20 que seria adulto. Então, seria a definição abaixo dos 20 anos. E, no geral, se coloca também aí nas definições aí médicas, a adolescência aí define aí seus... Você vê que o Ministério mesmo coloca dos 10 anos para frente como adolescência, não é pelo estatuto, né? Se alguém for aí para os dados oficiais, tem a gravidez dos 10 aos 14 anos. A princípio, pelo estatuto, não seria a adolescência, seria a gravidez de crianças, né? Pior ainda, né? Crianças e adolescentes mais precoces. Então, só essas definições, é sempre bom a gente estar falando do que, ao que a gente está se referindo, né? E agora, a gente sabe que, realmente, depois dos 18 anos, o risco obstétrico é muito diferente. Grande parte dos trabalhos fala do maior risco obstétrico abaixo dos 16 anos. E mesmo aqui no estado das clínicas aqui da USP, nós temos que, depois de 6 anos, já não é aquele risco, então nós nem fazemos um pré-natal diferenciado. A gente busca mais as pacientes abaixo de 16 anos, mas é também uma coisa complicada, né, Alessandra? Porque tem mulheres de 20 anos que elas têm uma cabeça de adolescente, né? Embora tenham, talvez sejam crescidas. E o contrário também. Quantas meninas aí, seus 14 anos, que eram muito mais maduras que muitas mulheres dos seus 20 anos. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar, tentar conhecer, tentar discriminar naquela paciente na nossa frente e
né? O quanto que ela tem de adolescente. Uma coisa que a gente costuma falar muito aqui no HC, ó, essa daqui ela tem uma cabeça de adolescente, né? Isso já, entre nós, os profissionais, já diz muito do Os que seria fatores de isso, né? risco. Porque uma coisa é conversar com uma menina de 18, outra coisa é conversar com uma menina de 14, mas, sim, depende de que estágio que ela está de maturidade, que depende de muitas outras coisas, né? Uhum. Só em termos de conceituação também, a diferença de adolescência e puberdade, que às vezes isso fica confundido também. A puberdade, na verdade, é aquele período que se segue logo depois aí junto da primeira menstruação, né? A puberdade está junto, né? Faz o paralelo com o climatério, né? Aquela fase de transição da primeira menstruação e da última menstruação, né? Talvez seja um fenômeno mais biológico, né? E também tem aí a puberdade precoce, a tardia, já é uma questão um pouco diferente, que inclusive quando você vai para o dado epidemiológico nem é muito colocado, né? Mas tem uma incidência muito importante realmente, né? Para nós como ginecologistas, pensar mais na puberdade precoce, né? Ou se tá na tardia, é uma coisa mais do lado patológico que a gente fica preocupado, né? Tem até Mas fala. uma pergunta aqui de que tem se observado, e se é uma coisa acadêmica, de que elas têm ficado menstruadas mais cedo, né? De que o desenvolvimento puberal tem acelerado, né? Do ponto de vista populacional, o senhor faz essa observação também. Do ponto de vista acadêmico, isso também é uma realidade. É verdade. Eu tive agora, junto do convite, o Valdemar, eu falei, Valdemar, eu participo sim, mas eu estou com minha livre docência. Eu defendi minha livre docência agora na sexta-feira e minha tese foi os 30 anos as 3 décadas de segmento aqui das gestantes e adolescentes no HC. E nesse período de tempo a gente percebeu claramente que a idade de menarca foi caindo, né? É uma tendência mesmo histórica, isso se você pegar dados desde do século passado, né? Quem tem esses dados vai diminuindo, e principalmente nesse subgrupo das adolescentes que tiveram a experiência da gravidez, a gente vê que a menarca é mais precoce até do que a população em geral. Então, é uma coisa que a gente tem visto. E vai junto com isso, aí, nos meus dados também mostrou o quanto que foi diminuindo também a idade da primeira relação sexual. Vai junto. Tem algumas pessoas que relacionam que a idade da menarca tem a ver com a idade da coitarca, né? Aliás, outro termo que a gente fica meio... Como que a gente define a primeira menstruação? A gente sabe, a primeira relação sexual, alguns falam sexarca, né? Mas aí tem especialistas em sexologia. Não, o início da vida sexual não necessariamente tem a ver com a penetração, vem outras. Então, para dirimir isso com um nome feio, né? Que nós aqui costumamos usar mais, seria a coitarca, primeiro coito, primeira relação sexual completa. E isso a gente tem visto que nos últimos anos, em relação a décadas, tem caído, que acaba sendo um desafio para nós, ginecologistas obstetras, né? Porque é formada há 30 anos atrás, uma menina de 14 na nossa frente, a gente não imaginava que talvez pudesse ter vida sexual. Hoje é nossa obrigação imaginar isso, e a gente tem que ter uma abordagem em relação a isso, né, Alessandra? Uhum. Aproveitando aí o seu momento profissional, também é uma pergunta aqui, o que o senhor tem observado nesses 30 anos em relação ao número de gravidez na adolescência? Como é que tem caminhado? A gente vê que tem uma tendência de queda, isso é ok, isso é real, isso preocupa menos? O que o senhor vê nesses 30 anos, essa evolução? Sim, teve um boom de gravidez na adolescência na década de 90, né? Final da década de 80 e década de 90, teve um boom da gravidez na adolescência, que todos nós estivemos envolvidos naquela época, a gente ficou preocupado. Ali chegou a ter 25% dos partos eram em adolescente, né? Quer dizer, cada 4 partos, uma era de adolescente, e aí nessa definição abaixo dos 20 anos, né? Isso foi diminuindo com o tempo. Hoje, em termos de Brasil, isso aí já está por volta de uns 12% dos partos em adolescentes, né? No começo da década de 2010, 2011, estava aí para uma taxa de seus 19%. Então,
está caindo, né? Agora, também tem um outro lado que eu acho que é uma certa armadilha, porque o número de partos no Brasil também está caindo, né? Quer dizer, na década de 2010, nós tínhamos aí quase 3 milhões de partos no Brasil, 2 milhões e 900. Agora estamos por volta de 2 milhões e 500 recém-nascidos vivos no Brasil. Então, tem diminuído também. E o que eu acho que é importante, que isso já está dizendo há muito tempo, acho que os últimos 20 anos, tem caído a gravidez na adolescência? Tem. Mas a faixa etária dos 10 aos 14 anos, e ela é muito mais delicada, muito mais perigosa em termos dos resultados obstétricos e para a vida dessas meninas também, não está diminuindo tanto assim, né? Quer dizer, os últimos dados em termos de Brasil, a gente pensa em números absolutos, são 18 mil partos no Brasil de meninas abaixo de 14 anos. E eu acho que aí é até adequado falar meninas, porque realmente dos 10 aos 12 anos, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, são crianças mesmo. Então, temos aí, talvez, metade desses dados aí, já que sejam seus 5 mil partos, né, no Brasil com crianças. Então, é um negócio que ainda impressiona. Mudou muito do que era antes. Hoje, sim, a quantidade de gestantes adolescentes diminuiu, mas uma coisa que a gente percebe também, até os dados meus aqui do HC, que são pacientes mais complicadas hoje em dia, porque antes tinha muito adolescente seus 16, 18 anos. Hoje, o que vai para os serviços mais especializados, eu não sei a tua realidade aí, Alessandro, até gostaria de escutar também, mas a nossa realidade aqui que são os pacientes, aumentou muito nos serviços terciários essas pacientes abaixo de 14 anos, com problemas familiares muito grandes, com problemas psicossociais muito maiores do que antes. Eu digo, hoje uma adolescente que eu atendo, quer dizer, quase todas as adolescentes que a gente atende no nosso ambulatório, todas são preocupantes, né? Antes, assim, então, não, tem aqui uma parte dessas adolescentes que é mais complicada, precisa tomar mais cuidado. Hoje, as que chegam para nós com uma gravidez é uma estrutura familiar, social, psicossocial muito mais densa do que antes. E são pessoas que, quer dizer, acabaram engravidando porque falhou várias coisas no sistema de saúde educacional, na social, né? Nós, em termos de sociedade, acabamos falhando que essas meninas estão engravidando, estão indo para uma situação de risco, uma situação risco de saúde, mas risco também social para a vida delas, como é que era, e que com uma abordagem muito mais difícil. Então, é interessante a gente falar isso aqui. Tem diminuído? Tem, é verdade, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, principalmente as pessoas da saúde, para não também menosprezar a importância disso, né? Então, eu vejo às vezes as pessoas, não, isso aí era um problema antes, agora não é mais um problema grave na adolescência. Eu não acho. Eu acho que ainda é um grande problema de saúde pública e que a gente tem que estar muito mais atento. Sem falar ainda da questão da reincidência grávida na adolescência. Então, aquela menina que está com 14 anos grávida, a chance dela ficar grávida ainda na adolescência é por volta de 30%. E a reincidência grávida na adolescência, a gente já tem trabalhos mostrando isso no Brasil, que o prognóstico é até pior. Então, não vamos, não, está tudo bem. Não, é um problema sério, né? E eu gostaria de escutar você, Alessandra, também. Na tua realidade, como é que está sendo essa mudança nos últimos anos? Assim, assusta a complexidade realmente dessas pacientes. A gente não tem muito por onde entrar, né? Assim, elas entram com essa complexidade, a gente sem saber por onde começar. É a mesma coisa, doutor Marco Aurélio, é a mesma coisa. Eu também faço parte de um serviço terciário aqui em Goiânia, é a mesma coisa. Assusta tremendamente gestações em pacientes de 10 a 14 anos e a reincidência de gestações nessa idade, assim, é uma coisa que é a nossa realidade também, né? Do ponto de vista acadêmico, só para reafirmar, o senhor conseguiria dar uma enumerada nos fatores biológicos? O que faz a gente tratar a grávida adolescente de uma forma diferente? Né? Assim, o senhor chegou a falar dessas questões biológicas, consegue discorrer um pouco mais sobre isso? Por que eu vejo esta menina de uma forma diferente de uma mulher adulta? Sim. A gravidez na adolescência é dita uma gravidez de alto risco.
né? E eu acho que é um conceito que tem que permanecer. Mas é um conceito que tem também tem aí tido um certo debate, porque e eu acho que a gente tem que ter cuidado, não é só em relação à questão biológica, né? De falar, não, se a menina que tem 16 anos, a gente der um pré-natal adequado para ela, ela vai ter um resultado bom. É verdade. Tem vários trabalhos dizendo isso. Ou seja, a principal questão da gravidez na adolescência não é a idade em si cronológica, mas todo o entorno dessa menina. Quer dizer, por que uma menina de 14 anos engravidou? Qual é a circunstância em volta, né? É até interessante, a minha prova de livre docência, uma coisas de Deus acabou, foi sorteada uma adolescente na minha enfermaria. Uma adolescente com fatores de risco, tinha anemia falciforme, e não se cuidava direito, ela engravidou, ficou 4 meses sem falar nada disso para os pais e sem fazer pré-natal. Então a menina já tinha seus problemas de saúde, demorou para fazer a pré-natal, demorou para saber qual era a idade estacional adequada, demorou para fazer os exames laboratoriais e demorou para fazer a coisa, o que a gente foi dizendo para ela que tinha que ser feito, ela não conseguiu porque também brigou com o namorado dela, já ficou todo um entorno, né? Ela falta no pré-natal por quê? Porque ela está chateada, ficou deprimida porque separou do namorado, recebeu bronca da mãe, os pais são separados. Estou falando de um caso aqui que é um pouco ilustrativo. Então, esse entorno é muito importante. Então, o que a gente percebe na gravidez na adolescência, do ponto de vista epidemiológico, elas têm um pré-natal pior, a quantidade de pré-natal que tem de pelo menos 6 consultas e começo de pré-natal primeiro trimestre é menor que a população adulta, as faltas no pré-natal são maiores, a exposição a fatores de risco são maiores, por exemplo, tabagismo, drogas, né? A doenças sexualmente transmissíveis, elas têm mais infecção urinária que do que as outras gestantes, é quase o dobro o risco de infecção urinária durante a gravidez. Tem um pós-graduando meu que estudou aqui as gestantes adultas e as adolescentes, elas têm realmente um risco aumentado para a infecção urinária, e provavelmente isso também está relacionado com outras complicações, esse perfil, né? Obstetricamente, nós temos uma taxa maior de pré-eclâmpsia, que pode estar relacionado, grande parte, ser primigesta, mas esse estresse psicossocial deve ter uma correlação. A questão nutricional, que elas não se alimentam adequadamente, elas têm um risco maior de ter anemia, também por volta do dobro. Até entender, a adolescente mulher tem mais anemia que o adolescente homem, por causa das menstruações. Quando você pega a adolescente e a adulta, a adolescente tem mais anemia do que a adulta. Pega gestante adolescente, gestante adulta, gestante adolescente tem mais anemia do que adulta, e essa gestante adolescente vai ter mais anemia do que a adolescente não gestante. Ela já tem uma questão que ela traz da história dela, e que vem a gravidez, o risco de anemia aumenta, e a adesão dela à suplementação vitamínica também diminui. A suplementação de ácido fólico, por exemplo, é menor. Então, aí a gente até vê que talvez tenha mais risco de malformação. Isso é meio controverso, de acordo com o tipo de malformação, mas parece, tem alguns estudos falam de mais malformação, né? Inicialmente essa questão nutricional. Tem algumas deficiências nutricionais da adolescente que podem levar à malformação. E tem um risco que eu acho que talvez seja um dos piores, um dos mais pesados, é prematuridade ou recém-nascido de baixo peso. Isso a gente tem mesmo, e tem uma correlação muito grande em todas as gestantes, mas especialmente na adolescente, a correlação do ganho de peso dela durante o pré-natal com o peso de nascimento da criança. Essa correlação é muito forte no adolescente. Se você pensar que muitas dessas estão ainda em fase de crescimento, se a gente pensa essa abaixo de 14 anos, muitas delas vão estar em fase de crescimento ainda. Então ainda vai estar com todo o metabolismo para crescimento anabólico. Aí vem uma gravidez no meio, então ela começa a dividir o nutriente com a criança. E a gente sabe que quanto menor esse tempo, desde a menarca, maior a chance dela ter complicações na gravidez. Então, ela vai ter essa questão nutricional, a questão de estresse psicossocial, vai ter um impacto muito grande com prematuridade. E o interessante, Alessandra, é que a gente vê
de estudos que se tem aí de fazer um trabalho multidisciplinar, de fazer um pré-natal adequado, a gente consegue diminuir quase todas essas complicações. Mas a prematuridade é mais difícil a gente conseguir diminuir. E aí tem tudo isso acontecendo, mas... E aí eu tenho até uma teoria minha que precisava dar uma comprovada nisso. Queria depois ver o que você acha sobre isso. Mas eu acho que elas entram em trabalho de parto talvez um pouco mais do que as adultas. Mas elas têm mais parto prematuro do que as adultas. As adultas, elas entendem que está acontecendo alguma coisa estranha e vão logo para o hospital. E a adolescente, ela não percebe que está tendo contração, não está vendo que está algum problema, está esperando alguém para levá-la até o hospital, chega lá. Isso acho que quem está assistindo a gente aqui já teve essa situação. Chegar aquela adolescente expulsivo prematuro. Aí você não tem o que fazer. A minha filha, por que você não veio antes? Não, porque não tinha ninguém para me trazer. Não é comum, Alessandra? É comum e triste, né? A gente tem um tempo pequeno, mas eu queria que o senhor falasse um pouco com essa complexidade e esses múltiplos fatores, né? Como prevenir a gravidez na adolescência? Pois é. Primeira coisa do que eu disse que é importante a gente prevenir, porque não é que é uma coisa tranquila, tem seus riscos, né? A gente sabe disso. E, agora, o que impressiona da gravidez na adolescência é que antigamente você fala uma gravidez indesejada. Eu gosto de falar agora uma gravidez inoportuna, porque muitas desejam, né? É um pensamento mágico, não sabe direito o que é. Eu falo, não dá para você fazer um projeto de vida que quer engravidar, sendo que você não sabe o preço da fralda, por exemplo. Isso não é um projeto de vida, isso daí é um pensamento mágico. Ah, seria bonito, né? Então, elas não sabem muito bem o que vão enfrentar, por isso, muitas vezes, acabam engravidando. Mesmo se essas falam em desejo, elas têm uma coisa que não está meio despregada da realidade. Quando eu trago isso, eu falo, como é difícil a gente abordar, porque tem algumas que estão querendo e nem sabem se estão querendo como que deveriam querer. Tem um fator de risco de gravidez na adolescência, que a gente sabe, acabamos de falar aqui, né, Sandra? Foi a menarquia precoce, o início da vida sexual precoce, né? Só que são itens difíceis você abordar para muitas pacientes, né? O nível socioeconômico mais baixo, não é condição sine qua non, né? Tem pacientes com nível socioeconômico mais alto, mas o que a gente percebe muitas vezes é que um projeto de vida que falhou. Ela está na escola, não está muito adequada na escola, ela não sabe muito bem o que fazer, muitas vezes associado com uma baixa autoestima, e que ela vê um projeto de vida estar, né, engravidar. E tem um negócio que também, assim, se ela está com a vida sexual ativa, ela deveria estar protegida com a anticoncepção. E aí uma coisa muito difícil, porque são meninas que não chegam nos nossos ambulatórios, nas nossas UBSs, e falam, eu quero uma pílula, estou tendo vida sexual. É muito cercado por uma coisa do não dito, né? Ela faz ali, não está falando com ninguém, e não chega nas estruturas, nos instrumentos que nós temos de saúde para fazer abordagem sobre isso, né? Tanto que uma das formas de talvez de prevenção melhores no nosso país, e a gente tem dados sobre isso, que quando entrou equipes de PSF em algumas localidades do Brasil, diminuiu a gravidez na adolescência, porque a visita domiciliar, entender a estrutura familiar, começa a perceber alguma mulher que está ali com risco de gravidez na adolescência, e consegue pegar e quando engravida, consegue pegar mais cedo. Essa é uma diferencial com a nossa realidade, que eu achei importantíssimo. Essa estrutura consegue chegar mais perto dessa menina. Agora, digamos que ela chegue no consultório do médico, né, do ginecologista, que seja um médico de família, um médico clínico geral, falando, olha, estou tendo vida sexual, e que seria maravilhoso poder ter essa situação, né? E aí tem a questão toda de o que a gente faz em termos de anticoncepção para ela. Muitas acham que já sabem tudo sobre anticoncepção. Isso é uma coisa interessante, e os meus dados, inclusive, que levantei agora, a gente mostra que durante essas 3 décadas aumentou a vida sexual delas, aumentou o número de parceiros sexuais, aumentou o conhecimento que elas têm de método anticoncepcional.
e aumentou, inclusive, o tempo de uso de método anticoncepcional. Olha como o desafio é grande, porque ela está lá usando o método dela e acha que está legal. E muita gente vê que está com falha, porque ela acha que está tudo certo. Aí vem uma característica da adolescente, da onipotência. A adolescente, ela é imediatista e onipotente. Então, ela não pensa no método antes do dia que ela está tendo a relação sexual. Ela pensa naquele momento, puxa, deveria ter pensado no método. Mas está ali. E ela pensa de que ela sabe tudo. Então, quando vai conversar com o adolescente, já tive essa experiência de fazer orientação anticoncepcional, orientação de planejamento, junto com alunos nas UBSs, os adolescentes ficam olhando para os tetos, falando, não, eu já sei disso. Não, eu sei como é que é a pílula, não precisa... Né? E aí fica a gente... É uma questão, talvez, até cultural, né? E de geração, uma pessoa mais velha está conversando com uma adolescente, falar de anticoncepção. Eu acho que a saída, sendo que muitas vezes ela não vai para a UBS, para o Centro de Saúde, é ter uma parceria maior de saúde, no programa Saúde na escola, com a saúde propriamente dita, né? Porque tem que entrar na escola, a gente tem que estar abordando essa adolescente na escola, porque esperar que ela vá atrás da assistência é difícil, né? Só que isso não depende de nós pobres médicos, né? Tem que ser uma coisa maior. Mas eu acho que não deveria perder a oportunidade de poder estar fazendo alguma parceria com as escolas para poder estar abordando essas meninas. Até porque, dos dados dos últimos tempos, antes, metade das nossas adolescentes aqui, elas tinham parado da escola antes de engravidar. Agora, elas têm ficado mais na escola. Até por toda a política educacional no nosso país, da aprovação automática. Então, pouco elas saem da escola. Antes elas saíam da escola porque não estavam indo bem, elas saíam e eu repetiam de ano, fazer outros programas. Quer dizer, agora com a progressão, elas ficam mais tempo, mas elas não estão gostando daquilo. Essas adolescentes deveriam ser abordadas de uma forma mais enfática aí pela saúde, né? De uma forma geral, que não é só os médicos, acho que a parte de enfermagem entraria muito aí também, né? Não sei se eu te respondi, Alessandra, que é tanta coisa sobre isso mas respondeu sim. Falar do projeto de vida delas, né? E como a gente fortaleceu o projeto de vida, isso é uma coisa difícil, porque a gente quer atingir uma questão do ponto de vista populacional e a atitude é quase que individual, né? Porque se eu não fortalecer individualmente cada projeto, ela não vai conseguir cumprir com esse desejo, e sem a escola, eu também acho impossível, né? Eu já tive envolvida com o projeto Saúde e Prevenção nas escolas, em Goiânia um tempo atrás, hoje eu não consigo mais. Como é que estão as atividades públicas em relação a essa mobilidade, né, de uma melhor assistência à saúde do adolescente? O senhor tem notícia? Como tem acontecido esse projeto de saúde e prevenção nas escolas? Eu não tô aqui muito envolvido com a secretaria agora. Eu já fiz parte aqui do comitê científico da Secretaria de Saúde naquela relação à saúde do adolescente, né? Foi uma parceria bem bacana, depois eu acabei me afastando um pouco. O que a gente percebe é que vai muito de iniciativas pontuais, né? Então, tem aquela prefeitura que faz uma ação mais específica e consegue a coisa andar melhor, né? Se você for em termos do que é previsto, em termos de papel, tem muita coisa bacana prevista e de ações que deveriam estar sendo feitas. O que pega, eu acho que, no final, é o gestor que está ali no município para estar resolvendo. Então, tem uma verba que vem, a verba federal, a verba estadual, isso vai para o município e ali o gestor... Inclusive, anos atrás, fiz um bom tempo atrás, uma disciplina de pós-graduação que era gestão em saúde pública. Eles falavam, olha, a gente acha que a pessoa mais importante na saúde no município é o secretário de saúde. É o secretário de finanças. Ele vai pegar a grana e falar, isso aqui vai para a saúde, não vai? Isso eu não tinha noção. Isso realmente, depois da Constituição de 88, ficou nessa estrutura. Então, seria bom que muito mais médicos pudessem estar
fazer uma certa pressão dentro das suas prefeituras para que tivesse mais verba em relação a isso. Agora, já foi uns anos atrás, isso que ia ter a parceria de saúde, da saúde na escola com a saúde, programa de saúde na família com o programa de saúde na escola. Eu acho que era a saída, do ponto de vista, era a melhor saída que se tinha. Eu vi algumas iniciativas aqui e ali, mas a gente viu que algumas foram para frente, outras não, né? Então, a gente vê que tem algumas iniciativas muito boas, falando aqui do estado de São Paulo, tem prefeituras que fazem um trabalho de longa data, muito bem coordenado e a coisa vai muito bem. Eu acho que o que tem diferente nessas prefeituras, um processo de sensibilização dos profissionais, médicos e não médicos, os profissionais de saúde, e eu acho que a importância da enfermagem é muito relevante, né? Elas têm essa abordagem mais ampla do que nós médicos, e sensibilizar para a importância da adolescência e de considerar que abordar a adolescência é um pouco diferente, porque é outra realidade social. A forma como você conversa com o adolescente já é diferente do adulto. Eles têm o linguajar deles, então, para você conseguir chegar nisso, já é um pouco diferente. E, agora, em termos de projetos de prevenção na gravidez na adolescência, é bom a gente repetir sempre, né, Sandra? Sim, assim, não, fazer distribuição de pílula de camisinha nas escolas é a solução. Não é a solução, porque é aquilo, eles acham que sabem tudo, eles não vão usar aquilo, e eles têm um certo conhecimento, né? A questão é outra, é você discutir a questão do projeto de vida, de sonho que essa população tem. Esse é o mais eficiente, mas é o mais difícil. Talvez uma das iniciativas melhores de prevenção de gravidez na adolescência seja exatamente o Brasil, o Vale Sonhar, que fez exatamente no Vale no Vale nossa, Vale do Ribeira fizeram isso com uma população muito pobre e foi muito interessante. Eu vou falar aqui para vocês rapidamente, porque eu acho que dá para a gente estar passando para nossas realidades. Eles iam fazer um dia de discussão lá na escola, todo mundo junto. A parte da manhã falar assim, o que você quer para a tua vida? Vamos sonhar. Aí fala aí, o que você gostaria de ser? Aí ficava assim, passava a manhã toda discutindo sobre o que aqueles jovens gostariam de ser. Aí ficava aquele clima legal, todo mundo animado, aí chegava a parte da tarde, eles começavam a parte da tarde conversando assim, ok, agora imagina que você ou a sua namorada engravidaram. Como fica seu projeto? Aí dá aquela balde de água fria. Aí eles começam a perceber que aquele sonho que eles tinham, que eles conseguiram verbalizar, vai ser prejudicado se tem uma gravidez no meio. Aí dá aquele mal-estar, esse mal-estar é importante, e aí vem, bem, ok, como dá para resolver isso para vocês não engravidarem? Aí vem a outra discussão, é possível vocês não engravidarem, você pode pensar em botar o início da vida sexual mais para frente, se for uma decisão tua, tem métodos para você ir atrás, e esse tipo de projeto conseguiu uma diminuição importante de gravidez na adolescência, coisa de, se não me engano, foi uma coisa de 80% daquelas escolas, muito importante. Outro que é uma coisa americana, né? Mas é meio surreal para nós, né? Mas que eles fizeram de das adolescentes de uma escola ficarem com um bonequinho tendo que mimetizar que fosse um bebê. Então, o bonequinho, ele de tanto tempo chorava, de tanto tempo falava que precisava trocar a fralda. Ela viu que é o impacto na vida dela e cuidar de alguém durante as 24 horas do dia. E esse foi outro projeto que também conseguiu diminuir a gravidez na adolescência, muito mais do que você fornecer anticoncepcional para essas pessoas. Ou seja, não estou dizendo que não seja importante anticoncepcional, estou dizendo que como é uma questão do subjetivo, né, a gente tem que entrar nisso também. Simplicidade também ajuda na comunicação, né, para elas. Sim, exatamente. Se você falar, você dá uma cartela de pílula na mão dessas meninas, se elas não tiverem claras o que aquilo vai ajudar a vida dela, elas não vão usar. Nossa, que legal. Eu tinha uma frase que eu gostava muito quando
aí na prevenção da gravidez na adolescência, né? E quando ela chegava depois do parto, eu fazia a prescrição de algum método, no geral, aí, uma pílula de levonorgestrel, que ela estava amamentando, né? Ou injetável, mas eu falava, essa pílula aqui, você vai ter na mão, toda vez que você pegar ela na mão, você lembra, isso daqui é para me ajudar no meu sonho de me formar. Porque é chato você tomar todo dia um remédio. Então, na hora que você for tomar isso, lembra do teu sonho. E elas sorriam, falavam, é mesmo, né, doutor? Porque fica uma vida loucura, fala bem, eu falava, uma grávida na adolescência consegue tocar o seu projeto de vida depois. 2 crianças, você esquece, você não vai conseguir chegar numa faculdade, né? Eu era meio duro com elas, e elas entenderem que as ações delas hoje têm a ver com o futuro delas amanhã. Se eu não converso sobre isso, elas ficam no imediatismo. Não, eu vou pensar no hoje, eu não vou pensar amanhã. Amanhã eu penso, né? Não, isso não é legal e a gente tem que falar sobre isso. Até mesmo porque outra coisa, Alessandra, que eu acho e que eu costumo dizer é que as adolescentes que são de risco mesmo para a gravidez, elas têm uma estrutura familiar, muitas vezes, com uma falta da figura paterna em casa. E é uma figura paterna que acaba botando um pouco essa coisa dos limites, das regras, né? Não que seja... Eu estou dizendo função paterna, não estou dizendo que é do pai, pode ser a mãe, alguém que fala, olha, calma, você não pode isso, você pode aquilo, né? Então, para essas meninas, fica mais difícil ainda se pensar em consequências. Então, às vezes, nós, profissionais de saúde, que somos essa referência para elas e fazer ela pensar no futuro, ela barrar um pouco a vontade dela no imediato, e de pensar na frente. Elas não têm, muitas vezes, essa figura que ajudou elas a pensarem sobre o futuro e sobre abrir mão de algumas coisas. E a gente tem que ter isso em conta, que é diferente de mulheres em outra fase da vida, que elas sabem que, bem, se eu bobear aqui, eu vou ter minhas consequências. Adolescente, muitas vezes, e essas que estão engravidando, elas não têm essa noção. Então, a gente precisa saber, como profissional de saúde, que às vezes a gente tem que ajudar ela a pensar dessa forma, como se fosse um adulto do lado dela, porque é uma adolescente com a genesia de adulto, digamos assim, né? Não tem adulto por perto. Olha que legal, né? Essa discussão, quanto, né, o senhor deixou claro as diferenças, principalmente emocionais, e que a nossa comunicação é completamente diferente, né? A prescrição muda de um simples descrever a forma de uso do medicamento, né? É legal, assim, uma atividade deste programa de prevenção é o fomento à educação, né? E quanto o senhor tem trazido aqui essas informações, né? Uma adolescente tem um pensamento diferente. E se a gente for agir de uma forma linear com uma mulher adulta, a gente não vai atingir, né? Assim, o que a gente precisa é que ela modifique, né? Uma outra pergunta aqui é assim, como o senhor, como médico, tem feito essa ligação com a família completamente desestruturada, mas na sua realidade aí, eu não sei, preconceituosamente a gente pensa que está pior do que aqui, a questão familiar, e São Paulo, como é tudo muito difícil, né? Como é feito esse link com a família, né? Que é um personagem indispensável, não tem nem como quantificar sobre a proteção da saúde desse adolescente. Como o médico tem comunicado com essa paciente, com esta família? Sim. Você colocou bem, é difícil mesmo, né? Ela engravidou muitas vezes por falta de uma estrutura familiar adequada, e essa falta de estrutura familiar vai deixar essa gravidez mais complicada, mais difícil de abordar, né? E se a gente não tiver tentar juntar esses atores todos, ela vai ter uma outra gravidez em seguida. Então, a gente precisa trazer os familiares, né? Na verdade, tem que trazer para junto do pré-natal todos os atores. Me importa muito o rapaz. E os nossos sistemas de saúde muitas vezes atrapalham e deixam o rapaz de fora. Porque até pela lei, ela é adolescente, ela tem que ter um responsável junto, né? Quer dizer, até na internação para o parto tem que ter, né? Pela lei ela tem que estar internada com uma pessoa da família que é responsável por ela, responsável legal. E o rapaz, nisso, ele fica de fora, né?
Então, a gente tem que botar ele dentro, até ele pensar, estamos estruturando uma família aqui. A gente sabe que grande parte das vezes esse casal vai terminar, infelizmente, né? Faz Dizem que parte dessa... 10% mantém-se. É muito pouco, né? A gente sabe disso, mas a gente tem que insistir para tentar trazer ele junto. O que muitas vezes acontece, quando essa adolescente engravida, a mãe se sente de culpa, o pai não está mais participando da coisa, está separado, ou então ele lava as mãos, foi você que a culpada é você, falar para a coitada da mãe, sobrecarrega a culpa da mãe da adolescente, e essa mãe da adolescente, cheia de culpa, vem para a consulta, né, com uma relação muito ruim com essa filha, porque, né, aliás, da minha tese também veio isso, que a relação de mãe e filha nessas 3 décadas piorou muito. Então, elas têm mais, estão mais irritadas com a gravidez da filha hoje, no ano 2020, nessa década, do que era na década de 90. Né? Então, elas estão mais irritadas com isso. Então, a gente tem que acolher essa mãe, porque ela é responsável legal dessa menina, mas a gente tem que ter um espaço para entrar esse rapaz, porque na hora que a gente faz isso, coloca a mãe junto da consulta só com a filha, esse rapaz está fora. Eu me lembro muito de um caso que a gente vivenciou aqui, e o rapaz assim quis acompanhar a gravidez toda, queria ir na hora do parto, e a paciente queria que ele estivesse na hora do parto, e aí foi o parto, e aí a gente perguntou para ela, cadê seu companheiro, né? Aí ele ainda não chegou, ele está para chegar. Ah, então tá bom. A gente ficou lá dentro, sem saber. A mãe ficou o tempo todo ali. Quando nasceu, né? Entregamos aí o bebê para a criança, tal, saiu do centro obstétrico, a gente encontrou o rapaz lá fora. Falou, uai, você chegou tarde? Não, eu estou aqui faz 8 horas, eu estou aqui esperando. A mãe simplesmente botou ele de fora. Quando a gente falou, seu filho nasceu, ele começou a chorar. Então, era uma relação muito boa e que a gente não percebeu que estava ali para estar junto. E a gente sabe que se esse casal tem uma certa relação ali boa, ajuda, inclusive, para ela não engravidar de novo, ter uma relação boa com ele. Ajuda ela a conseguir amamentar e cuidar dessa criança, se ele estiver junto. Então, a gente tem que fazer estar junto, né? E a gente tem que, quer dizer, ao mesmo tempo, tem esses outros atores, mas tem que fazer essa adolescente ser responsável por si mesma. Então, é um negócio um tanto difícil. Aqui no HC, a gente vai variando as consultas, né? Então, uma consulta, aí entra a mãe, outra entra o parceiro, outra é com ela sozinha, para ir estimulando o que ela vai fazer, né? E tem que trazer, tá tentando cortar esse atrito que tem dessa mãe com essa filha. E aos poucos a gente vai percebendo. Eu gosto de falar para a mãe da adolescente assim, olha, nós vamos lidar aqui com a sua filha como se ela fosse uma adulta. Eu sei que ela vai pisar na bola. Eu sei que ela não é uma adulta. Eu vou trabalhar como ela fosse adulta. Então, a senhora vai tentar ficar junto sem atrapalhar. E na hora que ela pisar na bola, a senhora assume. E a gente vai indo junto. Quer dizer, que é uma tensão, quanto que ela se afasta da família, né, e vira uma pessoa independente, e o quanto que ela está ligada com essa família. Então, tem que botar todo mundo na roda. Aí vai uma sensibilidade do médico perceber isso, uma certa experiência, mas acho que ajuda muito, quando tem a figura da assistente social, ajuda muito. E é engraçado que uma assistente social entra na questão familiar de outra forma, né? Nós médicos, a gente um pouco aí passa a mão na cabeça, né? A gente põe panos quentes, e a assistente social já chega o pé no peito, né? Fala, ó, o seguinte, a senhora é responsável por essa menina. A senhora não está junto, é abandono de menor, e a lei diz isso, é punição tal. É outra conversa, né? E a assistente social ajuda muito também, nossa realidade aqui, que muitas vezes ela está na escola e ela está inserida no grupo escolar, né? O grupo de amigos dela, e ela sair da escola também prejudica, ela se sente muito sozinha. E aí a autoestima dela diminui mais. Não sei aí, mas aqui é muito comum a direção da escola começar a falar para a menina ir para casa, para não ficar na escola. Né? Fala, não, às vezes, não, você faz uns trabalhos aqui, e muito mais difícil fazer trabalho em casa do que estar assistindo às aulas. E algumas falam assim, não, me falaram para eu ir para casa porque eu sou um mau exemplo para as outras colegas, né?
aí a assistência social é fundamental. Os casos que a gente teve disso, a assistência social pega o telefone e fala, eu quero falar com a orientadora pedagógica, e a diretora dessa escola. Olha, eu quero lembrar que é lei, tá? Ela tem direito de frequentar a escola. Você não pode fazer. Aí muda tudo. Ou seja, na medida que a gente possa ter isso, é muito importante. Eu sei que nem toda a realidade vai ter o serviço social, mas quando tem, a gente deveria, né, usar mais o serviço social para estar junto dessas pacientes. Eu acho, inclusive, que a assistência é multidisciplinar. Se a gente pudesse ter, né, nutricionista, pudesse ter psicólogo para essas pacientes, enfermagem é muito importante para esse tipo de paciente, eu acho que é fundamental. Aliás, eu me pergunto sempre assim, você acha que a gravidez na adolescência tem que ter uma assistência no nível primário, secundário ou terciário? Aí eu respondo assim, depende. Né? Não precisa no nível terciário, mas precisa ter a estrutura multidisciplinar. Eu acho que isso seria no nível secundário, mas tem ou não tem? Se o seu nível secundário não tem, você vai encaminhar para o terciário. Se o seu nível primário consegue ter, mesmo que seja por encaminhamento, uma abordagem, né, ou que seja o NASF, e consegue conversar com a equipe, ok, pode deixar ali. Mas você tem que perceber logo que a coisa não está funcionando para estar fazendo um encaminhamento para outro lugar. Ou seja, é difícil você dar até, assim, vamos falar, um protocolo de conduta da gravidez na adolescência. Difícil, né? Vai depender de cada realidade. Né? Eu não acho que é nível terciário, mas tem alguns lugares que você tem que encaminhar seus pacientes, porque o nível primário não vai conseguir abordar toda essa complexidade. Né? Eu costumo falar para os meus residentes, quando eles chegam no setor, e eles falam, e aí, professor, como que é o atendimento aqui? Eu falo, olha, é igual a qualquer pré-natal. É igualzinho a qualquer pré-natal. Só que é totalmente diferente. Ótima explicação. Porque, assim, é aquilo que é pré-natal, mas o jeitinho de fazer é diferente. Você vai ter que conversar diferente com a paciente, abordar a família, ou seja, é igualzinho, mas é totalmente diferente. É isso aí. É só reforçando, que legal o senhor falar isso, porque mesmo na rede básica, né, na atenção primária, há condições, né? Lógico que no grau de comprometimento da qualidade da saúde, como uma forma geral, depende um tanto do profissional, né? Do grau de envolvimento com aquele caso e a sensibilização que a gente consegue com esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, né? É essencial, porque às vezes é o encaminhamento, mas é cobrar resposta. Né? Eu lembro que eu tive um caso complicado de gestação na adolescência e eu encaminhei para o serviço social para ela dar uma organizada em todas as coberturas da família lá. Só que eu fui atrás para ver qual que era a resposta daquilo, né? E eu lembro que fez total diferença, porque ela não tinha achado importante. E quando eu fui com o encaminhamento e cobrei dela, porque estava no serviço, estava tudo na minha mão, aí ela ficou sensibilizada, ela entendeu do que eu estava falando, que às vezes no papel a gente não faz isso no papel, essa sensibilidade, né? E estava tudo lá. E isso às vezes a gente tem na atenção primária, né? Mas depende dessa sensibilidade de ver essa menina, o grau de comprometimento da vida que ela vai ter com a gestação dessa e com uma repetição de uma gestação dessa e o quanto o pré-natal pode cuidar do projeto de vida dela, independente dos outros recursos, né? Eu ainda sou apaixonada pela ginecologia obstetrícia, mas o que mais me apaixona é esse poder de intervenção, né? O quanto pré-natal, porque ela vai, ela volta. Tudo bem que ela falta uma consulta, mas na outra ela volta, né? Ela enfrenta um monte de dificuldade, mas no fundo ela vem escutar o que a gente tem para falar. Olha o poder que a gente tem na mão, né? Então, assim, otimizar essa questão do conhecimento, né? Isso que a Associação Médica tem feito aqui com esse nosso encontro, é justamente para isso, que está na nossa mão. Uma pessoa que perguntou do CRAS, o senhor tinha acabado de falar, não, vamos acionar o serviço social, porque ele tem uma atividade muito grande sobre a família, a gente sozinho não dá conta, né? E é ir lá fazer o encaminhamento, cobrar referência, né? É o que a gente tem para fazer, e eu acho que isso é muito, né? Considerando que são meses de uma relação muito intensa, né? A gente tem muito potencial para realmente fortalecer o projeto de vida delas, né? Você falou uma coisa que é importante, Alessandra, depende muito do comprometimento do profissional, né?
que às vezes eu gosto de pensar que todo profissional que está ali contratado, está com a gente, ele é competente para estar ali, né? A questão é o quanto que ele se dedica ali, ela percebe que o atendimento é centrado no paciente, né? Essa é a questão. Então, não importa que é médico, é o ginecologista, é o médico de família, é a enfermeira, é assistente social, é a fisioterapeuta, a nutricionista. Cada um tem seu saber, mas assim, estamos pensando no paciente, estamos querendo descobrir o que ele é para a gente ajudar, estamos no caminho certo, né? E aí ele percebe que é diferente. Eu conversei outro dia com uma nutricionista, né? Eu acho mais importante do que se discutir quantos gramas vai ganhar por semana e qual a caloria, né? Que é a questão técnica é importante, mas o quanto que a nutricionista consegue conversar com o adolescente, né? Sabe que um dos grandes problemas do nutricionista conversar com a paciente é que a paciente não cozinha. O que ela vai falar com ela, ela fala, é isso, tá? Daí ela pega o papel e entrega para a mãe, ó, mãe, aqui, ó. Então tinha que falar com a mãe junto. Não dá... Olha só, né? A gente não para pensar. Sensibilidade. A sensibilidade. Então, assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu entendo, sou um bom profissional, mas entender que com o adolescente eu tenho que olhar uma forma mais ampla, o entorno dele para dar certo. A linguagem dele, de que família ele vem, em que situação aconteceu a gravidez. E daí eu vou conseguir conversar, né? No básico, foi programada ou não foi essa gravidez, né? Muitas vezes a gente nem pensa que possa ter sido programado na cabecinha dela uma programa. A conversa tem que ser de um jeito. Aí, se foi de um namorado que foi embora, a conversa é outro. Se foi um abuso sexual, é outro. Então, e isso é importante para todas as áreas, mas a adolescente é mais difícil porque ela não fala tudo para nós. Essa experiência tua também. Você precisa, Conta o que dá. né? Parece que é um saca-rolha, só vai tirando aos pouquinhos. Primeiro, tudo bem, tá tudo bem. Aí você começa a conversar, vem um mundo de coisas, fala, nossa, não imaginava que era tudo isso. Então, é muito fácil ficar na superfície com o adolescente, né? E essa talvez seja a principal coisa. Converse melhor com ela, entre numa questão de conversa. Primeira consulta tem que ser um momento de você conseguir entrar no mundo dela para conseguir pegar uma informação melhor, né? Isso é importante para ela. Então, imagina na prevenção, antes, né? Que ela nem tem queixa, nem sabe, né? Você conseguir entrar no mundo dela para fazer uma anticoncepção, para você falar sobre postergar a início da vida sexual, é muito mais difícil. Por isso que eu acho que na escola é importante a presença, a parceria que se deveria ter com as professoras, né? Aí eu acho que era uma coisa que era importante. No meu ponto de vista, deveria ter profissional médico dentro de cada escola, né? E Esse seria o tem um ideal. programa, né? Tem um programa. É. Reativar, né? E buscar essa informação. É a questão da sensibilidade de cada um mesmo, porque tem, né? Tem disposição, tem lei, tem verba, né? É a gente realmente conseguir se envolver. E eu acho que esse tipo de evento é essencial, né? Assim, que saudade de vocês aí, né? Um abraço para todo mundo. Eu agradeço o seu tempo, né? Correndo aí com sua pesquisa agora aí, não sei o que você vai fazer na sexta-feira, mas eu sei como é corrido. Professor Marco Aurélio, muito obrigada, viu? Um abraço para todo mundo por aí, né, doutora Alcione, que saudade que eu fico de todo mundo. A mesma energia que o senhor tinha 30 anos atrás é que eu estou vendo hoje. Que bom para a medicina, que bom para os pacientes, né? Parabéns por ter conseguido, né, desenvolver tão bem a sua sensibilidade, que é o que a gente tanto precisa, né? Não, mas talvez tenha uma coisa boa para a gente falar, viu, Alessandra? Porque nem todo mundo gosta de gravar na adolescência, de lidar com a adolescência, mas ajuda a rejuvenescer, está sempre em contato com jovens, viu? É A gente fica verdade! com essa energia, não é verdade? Traz tanta novidade e Melhor que creme vitalidade. anti-idade. A gente vê em intervenções, assim, a gente acha tão pouco importante, mas que às vezes faz toda a diferença na vida delas, né? De não engravidar de novo tão rapidamente, né? Então, assim, é isso daí, a gente não pode perder essa sensibilidade, nem essa energia, não. E que bom que a sua própria atividade te traz isso, né? Muito obrigada, doutor Marco Aurélio.
Eu acho De que nada. ficaram umas perguntas, mas na verdade eu fui percebendo aqui, o senhor foi respondendo durante a sua fala. E que legal sua experiência aí dos sonhos. Nossa, a gente com residente pode repetir isso aqui, né? E produzir. Ótimo, ótimo. Pode. Muito obrigada. Esse é um esqueminha que dá para reproduzir. Se alguém Um tiver aqui dia, assistindo a um gente, dia. um dia, né? Pode, convidou fazer alguma atuação junto com escolas, leva esse projeto, né? Começa Imagina. falando que sejam, vai adaptar, né? Mas de poder, antes de falar da anticoncepção, de falar do início da vida sexual, falar o que você quer para a tua vida, A né? psicanálise fala, se você atua na emoção, a geração do entendimento é muito mais efetivo, né? E ele começou falando das emoções mesmo, né? O projeto de vida que ele queria, que super exemplo, né? Fácil de replicar, que legal, que legal. Espero te dar notícia logo o ano que vem, se Deus quiser a gente encontra aqui de novo, né? Sobre Deus esse queira. trabalho da gente conseguir desenvolver por aqui. Boa sorte aí Ok. na sexta-feira, professor. Na verdade, já foi, viu, Foi Alessandra? passado. A última sexta que eu estava, já Ok. foi meu concurso livre docente, consegui passar, Foi um graças a Deus. concurso, que ótimo, parabéns. Depois posso te enviar aí o material da minha tese, também vai ter alguma publicação disso, que foi com gravidez na adolescência, né? Me Então envie, tá, deixa eu ler. está fresca. Ok. Então, Tá bom, eu fico à muito obrigada. disposição, Alessandra, se alguém tiver alguma pergunta depois, quiser repassar, né? Se Joia, a quiser gente fazer um encaminha outro assim, eu vou dar momento. uma checada aqui, o que ficou, que às vezes a gente não consegue acompanhar, né? Mas do que eu recebi, a gente conseguiu falar, professor. Muito obrigada, viu? Pela didática, Ok. pela disposição. Professor Bacarelli, Oi, só te agradecer, desejar sucesso aí na livre docência. Eu tive a honra de obrigado. livre docência na USP, lá com o professor Giovanni Serri, eu sei o quanto isso é importante. Ok. E obrigado, professor Valdemar, aí pelo convite, viu? Espero que tenha Maravilha. ajudado vocês. Ajudou É muito muito. bom, excelente. Alessandro, muito obrigado. Forte abraço a todos. Imagina, um abraço, obrigada, Até a senhor. próxima. Até Um mais. abraço, gente. Até, tchau, Até tchau, boa mais. noite. Boa Tchau. noite, Boa pessoal. noite.